Carta às Águias se reunindo, 6 de setembro de 2025. Estimada noiva do terceiro êxodo. Se você não tem olho espiritual, você não entende. Mas o olho espiritual pode ver o poder de Deus em ação, porque ele está exatamente de acordo com a palavra. É a palavra, e a palavra de Deus nunca muda. O que ele fez no início está fazendo o mesmo agora. E o olho espiritual vê, crê e ouve. O mundo pode discordar de mim, no que creio ser o caminho provido por Deus para hoje. A voz mais importante que se deve ouvir é a voz de Deus nas fitas. Vocês devem tocar as fitas em suas igrejas, mas se vocês creem mesmo nesta mensagem, então não podem discordar do que o profeta de Deus diz. Neste domingo estaremos reunidos, como os filhos hebreus se reuniam para receber o maná que lhes era fornecido durante a noite, que os sustentaria durante o dia seguinte. Estaremos reunidos para o nosso maná espiritual, que nos dará força para o nosso grande êxodo que em breve virá. Simplesmente não há maneira melhor do que deixar a voz de Deus falar isso, Ele mesmo, acerca de si mesmo, e esta mensagem que vamos ouvir está repleta. Citação do irmão Branham. Deus tomou um homem no deserto, treinou-o, e o trouxe de volta, e assumiu o controle da coisa, e tirou o povo. Está vendo o que quero dizer? Ele não pode mudar seu programa. Ele é Deus. Fim da citação. Então, aqui ele nos diz claramente que nunca muda seu programa. O que ele fez desde o início, ele fará novamente no fim. Ele prometeu. Portanto, agora devemos saber qual era o seu programa naquela época, pois será o mesmo programa agora. Citação do irmão Branham. Ele nunca tratará com um grupo. Nunca tratou. Ele trata com o indivíduo, e ele tratou e tratará. E ele prometeu, até mesmo em Malaquias 4, que faria isso. Fim da citação. Ele nunca trata com um grupo. Então, ele prometeu que em nosso dia enviaria um homem, Malaquias 4, com assim diz o Senhor. Citação do irmão Branham. Isso mesmo, assim aí está a sua promessa, o que ele foi, promete o que ele disse que faria, e aqui estamos. Que povo feliz devíamos ser, dando-lhes o sinal pelo sinal da sua palavra prometida, palavra prometida. Ele prometeu que faria isso. Fim da citação. Como Deus escolheu conduzir sua noiva naquela época? Citação do irmão Branham. Deus escolheu nos dias do êxodo. Ele chamou um grupo para sair. E naquele grupo, quero que note uma coisa, ele só teve 2 que foram até a terra prometida, pelo que ele escolheu tirá-los. Fim da citação. Aqui está. Isso é muito importante para a mente espiritual compreender. Como Deus escolheu conduzir e levar a noiva à terra prometida? Citação do irmão Branham. Política, organização, ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. O que o profeta dizia era verdade. E Deus descia, uma coluna de fogo, e se vindicava, mostrava sua palavra. Está certo? Foi isso que ele trouxe, seu primeiro êxodo, seu segundo êxodo. Fim da citação. Então, para garantir que o povo não se equivocasse, ele lhes enviou um profeta com um sinal sobrenatural da coluna de fogo para o grande êxodo deles. Citação do irmão Branham. O que ele fez, o primeiro êxodo? Enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi seu primeiro êxodo. O segundo êxodo, ele trouxe um profeta, ungido, que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta, e tinha coluna de fogo e fez sinais e prodígios. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo nos últimos dias, e ele não pode mudar isto. Fim da citação. Muitos concordarão dizendo, sim, ele enviou um profeta para chamar a sair uma noiva, mas agora o Espírito Santo guiará a noiva por meio do ministério. Mas ele não disse isso. Vamos continuar lendo.
Citações do irmão Branham. Note, a coluna de fogo que o chamou a sair conduziu-os à terra prometida, sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver conduziu-os à terra prometida sob um profeta ungido. E eles constantemente o desprezaram. Está certo? Claro. Esta mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida, o milênio. A coluna de fogo sobre a liderança de Deus. Deus era o fogo e a coluna de fogo só ungia o profeta. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Agora, lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão, mas é o que Deus está provando para vocês o que torna isto a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Fim das citações. Deus nunca muda seu programa. Deus tem um caminho provido para a sua noiva hoje, a coluna de fogo, sobre a liderança de Deus. Deus era o fogo e a coluna de fogo só ungia o profeta. Há somente uma voz, um profeta, que tenho assim diz o Senhor, William Marion Branham. Ele não é a coluna de fogo, mas é o líder ungido sob esta coluna de fogo. Todos nós queremos estar na vontade perfeita de Deus. Sua palavra é a sua vontade perfeita. A palavra vindicada para os nossos dias é esta mensagem. Seu profeta foi escolhido para liderar sua noiva. Se você não acredita nisso, então não pode ser sua noiva. Venham e preparam-se para o nosso grande êxodo ouvindo a palavra perfeita de Deus conosco, domingo ao meio-dia, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos o terceiro êxodo. Mensagem pregada dia 30 de junho de 1963. De irmão José Branham. Deus os abençoe.